pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um bate-bola aqui no Facebook, no YouTube. Apresentação do professor Elisânio e Juan Pablo. Vamos levar a partir de agora do futebol amador, do futebol profissional. Vamos falar do futebol amador, dando destaque aos torneios de pênaltis que estão acontecendo na nossa região. Futebol brasileiro, a gente vai falar muito, principalmente os campeonatos terminando, última rodada, a gente vai atualizar quem foram os campeões e também quem foram os rebaixados, quem subiram, quem vão, os times que ascenderam à primeira divisão dos seus respectivos campeonatos. Então, os programas acontecem sempre às segundas e sextas-feiras, às 19 horas, e tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e do canal UBC de Futebol, o canal do Juan. Eu disse no programa, já trazer o destaque e o boa noite do Juan. Boa noite, Juan Pablo. Boa noite. E o meu destaque vai para o final das competições dos campeonatos europeus, que inclusive já encerramos a Premier League ontem, né? Encerramos a Premier League ontem, tivemos o briga pau a pau pelo rebaixamento, pela vaga na Conference League, para ficar por ali no meio da tabela, melhor colocado. Também tivemos os promovidos e esperamos uma grande próxima temporada para a Premier League. Agora, o melhor campeonato do mundo está só no sexto da competição, ainda está longe de acabar. O Juan, no início do programa, mandar uma boa noite para o Osani, desejar boa recuperação para ele, mandar um abraço para o Ednatan. O Ednatan, que é um dos promoventes, já a gente vai falar do torneio, do bolão do Ednatan, está chegando, né? Está chegando agora, dia 18 de junho, o torneio, o bolão do Ednatan. Mandar um abraço também, Juan, para o meu amigo Raimundo Jacob Pereira, ele que é torcedor do Guarani de Sobral e torcedor do Flamengo. O meu amigo Raimundo Jacob disse que o Guarani só dá tristeza para ele. Quem está dando tristeza para ele também, infelizmente, é o Flamengo. Mandar um abraço aí para o meu amigo Raimundo Jacob Pereira. Ô Juanzinho, mandar um abraço também para o Ademir. O Ademir está em Fortaleza, curtindo o bate-bola. O Ademir disse que quando ele vier aqui passar uns dias aqui em julho, ele disse que ele vai comentar aqui o programa se o São Paulo estiver na liderança. Será que a gente vai ver ele aqui? É sim, mandar um abraço para ele, né? O São Paulo, que está fazendo uma boa campanha. Um abraço para o Ademir, para o Luquinhas, né? O Luquinhas, que é torcedor do Flamengo, está preocupado com o Flamengo. E aqui no Riacho da Negra, vou mandar um abraço para a Dona Lourdes. A Dona Lourdes, mulher do seu Bio, mandar um abraço para ela, todos de casa, para o Jotinha. A Dona Lourdes, sempre que pode, também curte o bate-bola. Eu falei, o nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras, e o nosso programa, o lema do nosso programa é muita informação e pouca enrolação. A gente vai direto para as notícias, né, Juan? A gente não... É muita notícia. Vamos atualizar a Copa do Brasil, a gente vai conhecer os times que passam para a próxima fase, ou seja, tudo o que aconteceu de importante nesse final de semana, e a gente vai projetar os jogos de volta da Copa do Brasil. Tá certo, Juanzinho? Certo. Vamos falar, Juan, começar a falar de futebol amador. O destaque é justamente, João, o primeiro bolão de pênaltis aqui no dia 18 de junho. A organização é do Novinho Cearense, é o nosso amigo Ednatan, né? Ele que é o promovente. A premiação, uma boa premiação, R$500 para o primeiro colocado, R$300 para o segundo colocado, R$200 para o terceiro colocado e o quarto colocado, R$100. Esse torneio, Juan, acontece aqui no Barro Preto, no Bar Beba Legal, a partir das 8 horas da manhã. E o nosso bate-bola, né, a turma do bate-bola, estará fazendo toda a cobertura. Quando estiver bem próximo, a gente vai fazer o sorteio, a gente vai se programar para fazer uma grande cobertura desse grande torneio, desse grande evento, aqui no Bar Beba Legal, o bar do meu amigo Emanuel, que é torcedor do Flamengo. Lembrando, Juan, que essa premiação ela está sujeita a alteração. Pode ter alterações dependendo do número de inscritos. Não sei se o Novinho ainda está acompanhando. Eu acho que acredito eu, Juan, que já tenha mais de 40 duplas inscritas. Né? Ele está dizendo aqui, está lembrando que tem troféu também, troféu e medalha, João. Eu tinha colocado aqui só o dia, tem troféu e medalha do campeão ao quarto lugar. Aí, a notinha do meu amigo Ednatan. Acho que a última atualização que eu soube, Juan, já tinha mais de 40 duplas. Vai ser sensacional, vai ser um evento show de bola aqui
no Barro Preto, lá no Babeba Legal. E lembrando, Juan, que no mesmo dia, após o torneio, após o bolão, né, vai ter feminino, vai ter o segundo torneio, segundo bolão feminino, e a inscrição, Juan, é R$ 10 e o sorteio do bolão feminino será feito na hora. As mulheres que quiserem participar, é só comparecer a partir das 15 horas. Vai ter esse grande torneio, o segundo torneio feminino. Lembrando que o primeiro, Juan, quem ganhou foi a Glorinha e o Zezé. Tá certo? Então depois a gente atualiza mais direitinho como é que vai ser o torneio feminino. O meu amigo Ednatan está lembrando aqui, Juan, que no momento já tem 45 duplas confirmadas. Então, 40 duplas. Quem quiser se inscrever, ainda tem vagas para a gente fazer. Com certeza vai ser um grande evento nesse dia 18 de junho. Está chegando o torneio do meu amigo Ednatan e nós do Bate-Bola iremos fazer, com certeza, a transmissão. O Bate-Bola que também vai participar. O Juan vai ser o batedor do Bate-Bola e a gente só falta arranjar o goleiro. O goleiro, não, a dupla já está confirmada. Esse torneio é o Aurian e o Juan são os batedores, e o Juan é o batedor, né, e o Aurian é o goleiro, representando o Bate-Bola que participa sempre dos torneios que tem aqui na nossa localidade. Falar em torneio aqui na nossa localidade, Juan, a gente vai ter também o torneio Master, que vai ser 2 semanas depois. O torneio do Ednatan, o bolão do Ednatan é dia 18 e dia 2 de julho, vem o primeiro torneio Master aqui no Barro Preto, Juan. A inscrição é simbólica, né? Apenas R$ 20 para os veteranos, para os velhinhos. E esse torneio dos veteranos, o goleiro pode ser novo, só que o goleiro não pode bater. Vou dar só um exemplo. Vamos supor que o bate-bola coloque uma dupla e eu seja o batedor e o meu goleiro seja novo. Se eu bater um pênalti e não aguentar por conta do meu joelho, infelizmente eu sou eliminado. Não pode colocar o goleiro, porque o goleiro novo vai acabar desequilibrando. Então a gente, como o torneio é de veteranos, a partir de 35, a gente não vai aceitar o goleiro bater, a não ser que o goleiro também tenha mais de 35 anos. Vai ser também show de bola dia 2. Lembrando que já tem 28 duplas inscritas para esse torneio de veteranos. Também vai acontecer no Babeba Legal e a organização é do Ivani e do compadre Elvis. E nós aqui do Bate-Bola também iremos fazer a cobertura. A premiação é R$ 300, R$ 300 por campeão, o segundo R$ 200, o terceiro e o quarto colocado R$ 100 e vai ter troféu também para os primeiros colocados. Tá certo? Ainda falando de torneio de penalidades, vem aí na Lagoa do Serrote, é só em outubro, né, Juan? Mas o tempo passa rápido demais. Dia 29 vai ter o torneio do meu amigo, né, da família Paula, né? Vai ter lá o torneio, R$ 4.000 de premiação, R$ 2.000 só para o campeão. E um dia antes, dia 28, haverá o torneio feminino. Mandar um abraço para toda a galera boa da Lagoa do Serrote, do meu amigo Alberci Ripardo, Alberci, que é Relações Públicas das competições que tem. Ele sempre nos deixa atualizados das coisas que acontecem ali dos lados da Lagoa do Serrote. Tá certo, Juanzinho? O Juan, só fazer um registro aqui, né? A gente passou uma semana sem fazer bate-bola por motivos superiores. Eu estive sábado atrasado no Murici, né? A TVFP esteve lá no Murici e a festa, né, do São Paulo do Murici jogou contra o Palmeiras do Croatá, uma festa belíssima, né? E eu fiquei impressionado com a organização de todos que fazem o São Paulo do Murici, em nome da TVFP, né, do diretor-geral Bena. Eu agradeço toda a galera boa, a recepção, né? A forma como a gente foi recepcionado lá no Murici. Tá certo, Juanzinho? Ainda de futebol amador, vamos falar, Juan, da Copa da Arena Jurimal. A organização é do Kleber Carneiro e daquelas inscrições estão abertas. Logo, logo vai ter o Conselho Técnico, Juan, e vai ter também sair a tabela e a gente vai sempre divulgar os jogos aqui no nosso programa. Mandar um abraço para o Kleber e para todos os organizadores desse grande evento. Mandar um abraço também, Juan, para todos do Cruzeirão da Massa, Cruzeiro do Barro Preto, né, que está apenas treinando, visando as próximas competições. Mandar um abraço para o compadre Elcio, para o Dedé e todos os torcedores, jogadores, do treinador Levi, todos que fazem o Cruzeirão da Massa, o Cruzeiro do Barro Preto. Futebol amador passado ali, vamos falar agora de Série B. Mandar um abraço antes, né, para o meu amigo Ademir Pelarim, São Paulo,
tá curtindo o bate-bola. Um abraço para ele, um abraço para a Conceição, o Ademir, que é torcedor do Palmeiras, e deve contente, né, com a campanha que o Palmeiras vem fazendo, principalmente no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, que Juan, nos últimos 30 jogos do Campeonato Brasileiro, perdeu apenas um. É realmente uma campanha sensacional da equipe do Palmeiras. O Juanzinho, vamos falar de futebol brasileiro. Falar de futebol brasileiro, começando da Série B, a Série B que teve rodada quase completa, Juan. Teve 9 jogos, a 9ª rodada, e o Juan vai atualizar todos os jogos que aconteceram na Série B e, Juan, falar também do papelão, né? O papelão que será Sporting Clube, uma derrota vergonhosa. Parabenizar a torcida do Ceará, só podia mulheres e crianças, quase 40 mil pessoas, mas o Ceará, infelizmente, foi muito mal e uma derrota vergonhosa, perdeu de 3-0 para o Novo Horizontino, sem ver a bola, e o Juan vai atualizar todos os jogos, Juan. Também se empatou em 1-1 com o Guarani, o Sport 4-1 no Lanterninha ABC, Mirassol 1-0 no Criciúma, Ceará perdeu de 3-0 para o Novo Horizontino, Ponte Preta 1-0 no líder, que era o Vila Nova, ainda não tinha perdido, o Atlético Goianiense 1-1 com o Botafogo de Ribeirão Preto, o Avaí 1-1 com o Vitória, o Ituano 3-1 no Londrina e o CRB perdeu de 2-1 para o Juventude. O Ademir está dizendo aqui, Juan, que time grande, né? Mas tem um time grande que está com a corda do pescoço, mas daí está fazendo bonito a equipe do Palmeiras, né, Juan? Eu acho, né, o elenco do Flamengo muito melhor do que o elenco do Palmeiras, mas o Palmeiras tem um time e o Flamengo, infelizmente, não tem. O meu amigo Raimundo Jacques está lembrando aqui que o Ceará decepcionou decepcionou demais. Foi uma derrota muito feia, né? Principalmente, né, as mulheres estavam lá para aplaudir a criançada e saíram frustradas, né, frustradas com o papelão que o Ceará Sporting Clube fez, não jogou absolutamente nada e foi goleada. A Série B, que tem o Vitória na Bahia, na liderança, com 19 pontos. O segundo é o Novo Horizontino, o terceiro é o Vila Nova, o quarto é o Criciúma. Lembrando que, caso o Ceará tivesse ganho esse jogo, estaria muito bem classificado. O Ceará que aparece apenas na 10ª colocação. O Ceará que vinha de 2 grandes vitórias, né? Tinha ganho do Criciúma, principalmente do Criciúma, num bom jogo, mas acabou perdendo, Juan, perdendo feio, né? Nesse jogo de domingo. Tinha ganho também no meio de semana da equipe do Londrina, 3-1. Então o Ceará tinha chances, né, de subir na tabela, ficar ali bem próximo do G4 e na próxima rodada, né, se ganhasse, entraria no G4. É isso que o torcedor do Ceará Sporting Clube quer. Lembrando, Juan, que o Z4 está o Avaí, né, o Avaí do ex-técnico do Ceará, ele está na zona de rebaixamento, é o 17º, Tom Benz é o 18º, o CRB é o 19º e o ABC é o 20º. Lembrando, Juan, a campanha dos times nordestinos aqui, a gente tem o Sampaio Corrêa na beira da zona de rebaixamento e 2 times dentro, né, que é o CRB e também o ABC. Vamos ver o que acontece. Lembrando, Juan, que a 9ª rodada ela será finalizada hoje com a Chapecoense, que é a próxima adversária do Ceará Sporting Clube, contra a equipe do Sampaio Corrêa. A 10ª rodada acontece no final de semana e o Juan vai atualizar todos os jogos. Botafogo de Ribeirão Preto contra Tombense, Ceará contra Chapecoense, Criciúma contra Atlético Goianiense, Vitória e Ituano, Juventude e Avaí, Mirassol e Ponte Preta, ABC e Novo Horizontino, Vila Nova e Sampaio Corrêa, Guarani e CRB. Uma rodada muito equilibrada, fazendo jus ao nome dessa série. Londrina. Lembrando, mandar um abraço para o Nilton Marcelino. Eu até falei aqui no início do programa, até agradeci, né, que eu estive sábado atrasado lá no Murici, e eu vou já mandei um abraço para toda a galera do Murici. Fiquei impressionado com a organização, toda a torcida lá do São Paulo, todo mundo uniformizado, crianças, né, senhores, senhoras, achei muito bonito. E agradecer também por toda a recepção com a TV FP, eu agradeci demais, achei muito bonito, nunca tinha andado no Murici, achei muito bonito como se organiza o Grande São Paulo do Murici. Fez a festa 23 anos, e aqui eu quero abraçar toda a galera lá do São Paulo. Com certeza irei mais vezes lá, Juan, que eu achei realmente impressionante. Gostei demais da festa, bem organizada, do pessoal lá do São Paulo, do Murici. Mandar um abraço para toda a galera lá, todos os dirigentes, os torcedores
do São Paulo, do município, foi show de bola. Eu estava lá com o Xandão, com o Bena e os meninos da técnica. Foi realmente muito bom. E agradecer, né, pelo carinho que eles tiveram com os integrantes da TV FP. Mandar um abraço também, Juan, para o meu amigo Francisco José Faustino, conhecido como Guaru. Ele que está ali, o Santana foi vice-campeão dos Jogos Escolares da Cred 6. Parabéns, né? Então o Guaru aí, que é um dos responsáveis, né? O jogo sábado, Juan, pela micro, vai ter jogo sábado, né? Vai ter jogo sábado pela micro-regional, aí a notinha do Guaru. O Guaru que também é narrador, né, Juan? Narradores também do futebol amador, um abraço para ele que está à frente, né, da seleção santanense nos Jogos Escolares. Um abraço para o meu amigo Guaru. Tá certo, Luanzinho? Então vamos continuar falando agora de Série A, a Série A do futebol brasileiro, que teve rodada completa, Juan. Eu destaco, né, a vitória do Corinthians. O Corinthians fazia 8 jogos que não vencia, teve uma boa vitória contra o Fluminense. Destaque também para a vitória do Fortaleza e de lamentar, né, o jogo do Flamengo. O Flamengo que também tinha chances de ficar ali bem próximo da liderança, acabou empatando com a equipe do Cruzeiro. Vamos atualizar todos os jogos, Juan. Botafogo 2-0 no América Mineiro, Bragantino 2-0 no Santos, que era dono da até então defesa menos vazada do campeonato. O Corinthians 2-0 no Fluminense, Atlético Mineiro 1-1 com Palmeiras, Internacional 2-0 no Bahia, São Paulo 2-1 no Goiás, estava perdendo até o finalzinho. O Flamengo 1-1 com o Cruzeiro, Cuiabá 1-1 com o Coritiba, Atlético Paranaense perdeu de 2-1 para o Grêmio. Fortaleza fez 2-0 no Vasco, que se mantém na zona de rebaixamento. No G4 temos o Botafogo em primeiro, 5 pontos na frente, é só animação. Palmeiras em segundo, com 16 pontos. São Paulo em terceiro, com 15. O Atlético Mineiro em quarto, com 14. Seguido de perto pelo Grêmio, que também tem 14. E na zona de rebaixamento, Goiás em 17º, Vasco em 18º, América Mineiro 19º, Coritiba 20º, ainda não venceu na competição. É a próxima rodada, Juan. Destaque da próxima rodada é para alguns clássicos. A gente vai ter clássico nordestino, vai ter clássico das multidões, né? Clássico dos milhões lá no Rio de Janeiro, jogo na segunda-feira, e vamos também ter o clássico mineiro. Vamos atualizar a próxima rodada da Série A do futebol brasileiro. Fortaleza e Bahia, o Tricolores, o Cruzeiro com o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense com o Botafogo, América Mineiro com o Corinthians, Santos, Internacional, Fluminense, Red Bull, Bragantino, Grêmio, São Paulo, Palmeiras e Coritiba, Goiás e Cuiabá, Flamengo e Vasco. Flamengo. Esse jogo do Flamengo com o Vasco acontece apenas na segunda-feira, não é isso, Juan? Continuando, vamos agora falar de Série C do Campeonato Brasileiro, a Série C, que a gente teve a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o Juan vai atualizar os jogos que aconteceram nesse final de semana. Operário 1-0 no Pouso Alegre, Volta Redonda 3-0 no Paysandu, tomando goleada atrás de goleada, parece até o São José da Bolívia, há um ano atrás. O CSA 1-0 no São Bernardo, Figueirense perdeu de 2-1 para o Botafogo da Paraíba. O Náutico 0-0 com o América de Natal. Brusque perdeu de 1-0 para o São José, e Ipiranga 2-0 na equipe do Manaus. O G4, Juan, aliás, G8, né, classificam 8 para ir para as quartas de final. O São Bernardo é o primeiro, o Botafogo da Paraíba é o segundo, o Ipiranga o terceiro, o Confiança é o quarto, o CSA está se recuperando, já é o sexto, né, o Operário é o quinto, o CSA é o sexto, o São José é o sétimo e o Amazonas é o oitavo. Lá na Degola, Juan, está o Floresta, né, o Floresta que joga hoje, aparece já dentro da zona de rebaixamento, com a Aparecidense, o América de Natal e o Remo. Lembrando que todos os times, Juan, da 14ª até a 20ª, todos os times são do Norte e Nordeste, rapaz. Eita, muitos times ali, ou seja, Juan, vai cair times do Nordeste, Norte e Nordeste, está muito forte para lutar contra esse rebaixamento. A 5ª rodada, Juan, que terá complemento hoje, Juan. Floresta e Amazonas, Aparecidense, Altos, Remo e Confiança. É a 6ª rodada do final de semana. 6ª rodada estreia com América de Natal e Operário no dia 3.
Altos e CSA, Manaus e Volta Redonda, Pouso Alegre e Náutico, Brusque e Remo, Paysandu e São José, Botafogo da Paraíba e Floresta, Ipiranga e Aparecidense, Confiança e Amazonas, São Bernardo e Juan, falei aí, enquanto eu só vejo os nossos amigos, as mensagens, né? Mandar um abraço para o diretor-geral da TVFP, meu amigo Pena, que esteve ontem, Juan, transmitindo um torneio de penalidades lá em Tuína, Massapê. Um abraço para ele, para o Xandão, para o Gelson Nascimento, para o Fernando Carneiro, toda a galera da TV FP. Juan, fale do Floresta. O Floresta tem como se recuperar, Juan? Floresta tem como se recuperar, só precisa fazer o que não vem fazendo, que é administrar bem o time e, consequentemente, jogar melhor. E essa é a receita para a vitória, para qualquer time no mundo inteiro. Com certeza, Juan. Vamos torcer, né, que a equipe do Floresta se recupere. E o futebol cearense não caia mais uma vez, né? Já vem acontecendo esse processo repetitivo há 4 anos. A gente tem, né? No ano passado a gente tinha 3 times cearenses na Série C, e infelizmente o Ferrinho caiu juntamente com o Floresta. E vamos torcer com o Atlético Cearense, né? E a gente vai torcer, né, que a equipe do Ferrinho possa subir, né? Retornar à Série C. Talvez o Atlético Cearense também. E o Floresta faça uma boa campanha. É muito difícil subir, né, Juan? O Floresta que subiu da segunda divisão para a primeira divisão do Campeonato Cearense, mas na Série C está começando muito mal a equipe do Floresta. Com certeza. Agora vamos falar de Série D. Série D do futebol brasileiro, onde tem os times cearenses. A gente vai ver. É um dos campeonatos com mais times do mundo. É a Série D que teve rodada, Juan. Já no sábado a gente teve o Caxias 2-1 no Brasil de Pelotas, o Ercílio 2-1 no Camboriú, o Nova Iguaçu 1-1 com a Portuguesinha do Rio, Santo André 1-1 com o Resende, Vitória 3-1 no Democrático de Governador Valadares, o Ceilândias 4-0 no Interpor. Esse Interpor tem pinta de que vai ser o saco de pancada do grupo. O Atlético 1-0 na equipe do Real Noroeste e o Maranhão 4-0 na equipe do Parnaí. No sábado, o Operário e Governador Valadares 1-1 com o Anápolis, o Sergipe 2-1 no Ásia de Arapiraca, o Trem 1-0, perdeu de 1-0 para o Nacional de Amazonas, o Bahia de Feira 2-2 com a Jacuipense, o Clássico Baiano, o 15 de Piracicaba 1-1 com a Ferroviário, o Retrô 2-1 no Atlético de Alagoinhas, o Craque 2-2 com a Inter de Limeira, o Maitá 1-1 com a Tuna Luso, continuando. O Patrocinense 1-0 no Cascavel, Maringá 2-0 no Operário no Mato Grosso do Sul e o Pacajus, nosso Pacajus 3-0 na equipe do Globo. Boa vitória do Pacajus, né? O Pacajus que tá aí. Vamos torcer, né, que os times cearenses possam primeiro se classificar, né, Juan, que são grupos, e depois pensar em alguma coisa maior. No mata-mata, né? Mata-mata tudo pode acontecer. A gente torce, né, que os times cearenses façam boa campanha e possam vir para a Série C para ter mais calendário, né, Juan? Já no domingo, a gente teve o Concórdia 1-1 com o São Joséense. A gente teve o Fluminense do Piauí 0-0 com Cordina. Iporá 1, União Rondonópolis 0. Aimoré 1, Novo Hamburgo 1. Cruzeiro de Arapiraca 1, Falcon 1. A gente teve o Nacional de Pato 2-2 com o Santa Cruz, o Santinha, que está muito... Está tentando se ferrar mais do que o Ibis. O Santinha não consegue fazer boa campanha, né? Perde muitos pontos. A gente teve a vitória do Brasiliense fora de casa, em cima do Real Ariquemes, e o Souza, 2-1 no Campinense, o jogo clássico lá na Paraíba, Juan. Mandar um abraço, Juan, para todos os nossos amigos que curtem o bate-bola aqui no Facebook, também no YouTube. Quem quiser deixar a sua mensagem aí, se a internet deixar, na medida do possível, a gente vai lendo, Juan. Mandar um abraço para o meu amigo Albeci Ripardo, mais uma vez, ele que tem o seu programa, Faixa do Esporte, às quartas-feiras, sempre às 18h35, e com certeza, nesse meio de semana, ele vai fazer, Juan, um esquenta da Copa do Brasil. Tocantinópolis 2-0 no Atlético Cearense, Ferroviário 1-0 no Caucaia, e o destaque negativo aqui, o Potiguar Mossoró 1-0 no Iguatu, também com o Tocantinópolis no Atlético Cearense, e pelo outro lado, a Princesa dos Solimões 1-1 com São Raimundo de Roraima. Ferroviário, Juan, que ganhou todos os jogos que disputou até agora na
na Série D. Vou mandar um abraço na Bahia, com o Luciano Simão. Um abraço para ele que é torcedor do Corinthians. Mandar um abraço também lá na Bahia, para o Adail. Adail, ele que tem um projeto social muito interessante lá para o lado da Bahia. A gente abraça o grande Adail e o Luciano Simão. Ele, Juan, que é um dos presidentes também do time veterano lá, o Asa Branca. Acho que está jogando, deve estar jogando em alguma competição. Esse time lá de veteranos que é muito bom. O futebol feminino, Juan, já está finalizando. São 15 rodadas, já atingimos a 13ª e o Juan vai atualizar os jogos do final de semana. Real Brasília 3-0 no Real Ariquemes, o Corinthians 1-0 no Atlético Mineiro, Ferroviário 1-0 no São Paulo, Bahia perdeu de 4-2 para o Avaí Kinderman, o Atlético Paranaense perdeu de 5-0 para o Cruzeiro, o Ceará perdeu de 6-1 para o Santos, ganhando experiência e fazendo gol, esse é o objetivo. O Flamengo perdeu de 1-0 para o Palmeiras, consequentemente o Palmeiras assumiu a liderança e o Grêmio 1-0 no Internacional. Com isso, Juan, o G8, eles classificam 8, o primeiro é o Corinthians, segundo é a equipe do Ferroviário, o Palmeiras ganhou, passou do Flamengo, né? Mas a liderança, o Corinthians ganhou depois, o líder é o Corinthians, o Palmeiras é o terceiro, o Flamengo é o quarto, o Santos é o quinto, o Internacional é o sexto, o Cruzeiro é o sétimo e o São Paulo é o oitavo. Juanzinho, a gente vai ter nesse meio de semana a finalíssima da Copa Verde, a gente já teve o jogo de ida, onde o Goiás fora de casa ganhou do Paysandu, e a gente vai ter, quando é o jogo, a finalíssima? Dia 31 tá chegando. Quarta-feira, lá na Serrinha, o Goiás recebe a equipe do Paysandu e pode perder até de 1 a 0. Passou hoje, passou amanhã. Juan, tem uns Copa do Brasil também. Copa do Brasil, o Juan vai atualizar todos os jogos, lembrando que a gente vai ter 6 jogos no domingo, na quarta, e 2 jogos na quinta, Juan. O Bahia com o Santos, Fortaleza com o Palmeiras, o Grêmio, o Cruzeiro com o Grêmio, o Corinthians com o Atlético Mineiro, Botafogo com o Atlético Paranaense, Internacional com o América Mineiro, São Paulo Sport, Flamengo e Fluminense. Tem confronto aí que já tá morto? Tem, Juan. A gente pode observar, né? O jogo do Corinthians, o Galo já ganhou 2-0, é muito difícil para a equipe do Corinthians, né? O Corinthians que deu uma esperança à torcida quando ganhou ontem do Fluminense. Os corintianos estão muito confiantes que possa virar ainda. Está aberto, né? O confronto aí está aberto, Juan. Esse do Botafogo, o Botafogo perdeu o primeiro jogo de 3-2 fora de casa de City, no Maracanã. Aliás, no Maracanã não, no Engenhão. Mas o Atlético está pegando uma sequência ruim. O Atlético, não, Juan, ele vinha de 5 vitórias seguidas em casa e ontem empatou com a equipe do Palmeiras, né? O Internacional perdeu de 2-0 fora de casa para o América e vai decidir em casa, a equipe do América Mineiro, né? O São Paulo, acho que o São Paulo já está resolvido. Ele ganhou o primeiro jogo fora de casa do Sport. Está muito bem o São Paulo com o Dorival, acredito que o São Paulo classifica. Está aberto o Cruzeiro com o Grêmio. Foi 1-1 o primeiro jogo do campo do Grêmio, agora vai ser o jogo do Cruzeiro. Outro que está aberto é o Santos e o Bahia. Foi 0-0 o primeiro jogo e agora na Fonte Nova, quem ganhar leva, acredito que também está aberto. Acho que quem já está classificado é o Palmeiras. O Palmeiras ganhou o primeiro jogo do Fortaleza 3-0 fora em casa, né? E vai decidir na Arena Castelão. A Bahia que vai estar lá, né? A Irilândia vai lá estar assistindo esse grande jogo. Acho que não, o Fortaleza não tem chance, mesmo porque o Palmeiras é um dos melhores times do continente americano. Acho muito difícil que o Fortaleza consiga essa remontada, né? Juan? E o outro jogo é o Fla-Flu, onde o Fluminense vem com 4 jogos onde não faz gol, e o Flamengo também é uma incógnita. A gente vai ver o que vai acontecer nesse jogo na quinta-feira. Só jogados. Juan, a semana passada também teve Libertadores da América, e o Juan vai atualizar os jogos da terça-feira, Juan. Atlético Mineiro 2, Atlético Paranaense 1, 2 gols do Paulinho, que vem sendo fundamental. O Monagas 1-1 com o Colo-Colo, o Alcas perdeu de 2-1 pro Racing, e o Flamengo está dependendo do Racing, está dependendo do Galo. O Bolívar 1-0 no Barcelona de Guayaquil, Independente Medellín 2-1 no Nacional do Uruguai. O Alianza Lima perdeu de 2-1 pro Libertad. Na quarta, dia 24, o Cerro Porteño perdeu de 3-0 pro Palmeiras, está eliminado. Por outro lado, o Palmeiras está classificado. O Liverpool do Uruguai ganhou de 1-0 do Independente Del Valle, surpresa. O Deportivo Pereira 1-0 no Boca Juniors também.
O Argentino Júnior 0-0, Corinthians. Com Corinthians, União Blesse 1-1 com Flamengo, Melgar, perdeu de 1-0 para o Atlético Nacional. Na quinta, Juan. Juan, mandar um abraço pro meu amigo Jean, o Jean Alves, um dos pioneiros de fazer programa em rádio, né? Ele fazia em rádio e faz também no Facebook, né? Já é profissional, né? Profissional o Jean, mandar um abraço para ele. Eu sempre que posso também dou uma olhadinha nos programas do Jean, grande Jean Alves. Não deixa de ser um incentivador, né? Ele já fazia na rádio da Miraí, mas trabalha agora numa rádio na Montada, ele que mora na Montada, né? Trabalha lá. Um abraço para o grande Jean Alves, que fez transmissão nesse final de semana. Ele esteve com a TV FP no Carvoeiro, juntamente com o Gelson Nascimento e o Bena, galera boa da TV FP. Então, um abraço aí para o Jean e agradecer, né, por ele estar ligado no bate-bola, Juan. Patronato perdeu de 2-0 para o Olímpia de Assunção, o The Strongest 1-0 no Fluminense, o Metropolitano perdeu de 2-1 para o Internacional. E acabou que essa vitória do The Strongest complicou o River Plate no grupo, já que empatou com o Sport Cristal fora de casa. É a Sul-Americana, né, Juan? A Sul-Americana também aconteceu na semana passada, rodada completa, terça, quarta e quinta, e o Juan vai atualizar os jogos da terça. Ginásio La Plata 1-0 no União Santa Fé, o Goiás 1-0 no Universitário, o América Mineiro perdeu de 3-2 para o Defensa e Justiça, o Magallanes 1-1 com a LDU de a Acadêmica Puerto Cabelo perdeu de 2-0 para o São Paulo, Milionários 3-1 no Penharol. Penharol jogando mal demais. Quarto, Fortaleza 3-2 no São Lourenço, gol no finalzinho, manteve o 100% de aproveitamento. Rodax italiano 2-1 no Santos, o Tigre 0-0 com o Tolima e o Blume 3-2. E o Blume perdeu de 3-2 para o Atlético Nacional, que decretou a classificação do Newells e o Santos pode classificar ainda na segunda na colocação. Lembrando, quem classificar direto vai para as oitavas de final. E o segundo colocado pega o time de Libertadores. Pega o terceiro colocado que vem do grupo da Libertadores. Nos próximos programas a gente vai mostrar como é que está a classificação de cada. Lembrando que faltam 2 rodadas, tanto na Série A como na Série B. Mais uma vez, um abraço para o grande Jean Alves, ele que é profissional, trabalha, faz programa meio-dia, bola ao centro, o programa do meu amigo Jean Alves. Isso dificulta muito porque a da Libertadores vem os 32 melhores do continente. Danúbio perdeu de 2-0 para o Guarani, o Taquari perdeu de 4-0 para o Estudiantes, o Serra Valer perdeu de 3-2 para o Botafogo, o Estudiante de Merida perdeu de 5-1 para o Palestino, Huracan 2-2 com o Emelec, o Oriente Petroleiro perdeu de 4-0 para o Bragantino ganhou na Bolívia. Grande vitória do Bragantino, Juan, que acho que o Bragantino, Juan, que eu esperava mais do Bragantino esse ano. O Bragantino está ainda muito mal. Quer dizer, não é que está muito mal, né? Mas ganhou ontem do Santos, mas não achava que o Bragantino já é o terceiro ano na Série A, tem muito dinheiro, né? Tem uma empresa por trás, todo mundo sabe, a Red Bull, mas o Bragantino assim, me parece que é time de meio de tabela, Juan. O Juan Luciano, mas eu notei que o meu amigo Luciano, né? O Asa Branca da Bahia, Juan, ele jogou pela Copa da Santa Rita contra o Real do Peregal e ganhou de 2-0, Juan. O gol foi do Betão e do Chico Bahia. Os meninos são bons de bola. Esse menino, ele joga nos veteranos, joga também em primeiro quadro. Tanto o Beto, né, como o Chico, são bons jogadores. Esse time lá é muito bom, esse time lá da Bahia. Tem uma base muito boa. Na época que eu jogava, essa garotada jogava aí. Era muito bom o time da Bahia. Eles agora não jogam veteranos. E aquele time que era o Grêmio da Bahia, que era o Bahia, agora forma esse time do Asa Branca. E o Luciano faz parte tanto da direção, como também é jogador. Esse jogo aconteceu no dia 27, dia 27 de maio. Ou seja, agora, no último final de semana. Tá certo, Luzinho? Ô, Juan, vamos falar agora de futebol europeu, Juan. Alguns campeões, algumas bananas, né? O que aconteceu com a equipe, o que aconteceu na Bundesliga nesse final de semana foi brincadeira.
Mas antes, Juan, vamos falar da primeira liga, onde o Benfica precisava só ganhar, era o grande campeão. O Juan vai atualizar os principais jogos lá da primeira liga. Lembrando que o nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras e tem o apoio do canal Ceará Plá 79 e do canal BC de Futebol. Mandar um abraço, Juan, no Córrego das Almas, para o meu amigo Ivano Sérgio. O Vitória Juan Master foi jogar lá em Gado Bravo, venceu 3-1. Está na final, Juan. Está na final contra a equipe da Padaria. Se não me falha a memória, contra a Padaria. Esse jogo, Juan, acontece dia 10 e tem cobertura total da TV FP. O Juan vai atualizar, mandar mais uma vez um abraço aí pro Ivano Sérgio, ele que tá mandando a notinha aí do Vitória, lá do Córrego das Almas. Pelo lado dos principais jogos, o Braga 3-0 no Lanterninha, que era o Passos de Ferreira. O Porto 3-0 no Vitória de Guimarães. O Benfica goleou o Santa Clara por 3-0 e o Sport em 2-1 no Vizela. E o nosso Casa Pia acabou a temporada com derrota, mas como não podia marcar, acabou numa posição honrosa. Juan, com isso o Benfica foi campeão, 4 pontos à frente do Porto. O Porto conseguiu vaga para a Champions. O Braga vai para a Liga Europa. Aliás, vai para a pré-Champions, não é? Exatamente. E quem vai para a Liga Europa é o Sport. Isso, para a qualificação. E quem vai para a Conferência Liga é o Arouca. O Arouca Hospital e o Vitória de... Exatamente. Aí quem caiu, Juan? Quem caiu foi o Paços de Ferreira e em 17º o Santa Clara, em 18º o Marítimo vai para os playoffs, maior estilo Bundesliga. Ele vai pegar um time que vem lá da segunda divisão. Lá na Bundesliga, a gente não fez programa na semana passada por motivos superiores. Aconteceu que na penúltima rodada o Bayern tinha perdido e o Borussia assumiu a liderança faltando um jogo. O Borussia precisava apenas em casa ganhar do mais. Apenas mais 0,5 que não tem tradição nenhuma. Juan atualiza todos os jogos da Bundesliga. Eu, se fosse torcedor do Borussia, realmente estava muito triste, porque foi uma bananada daquelas. A cabeça pegando fogo. O Dortmund 2-2 com mais, isso já explica muita coisa, né? O RB Leipzig 4-2 no Schalke, União Berlim 1-0 no Werder Bremen, o Colón 2-1. O Colón perdeu de 2-1 para o Bayern e aí já lasca tudo. O Borussia Mönchengladbach 2-0 no Augsburg. O Frankfurt 2-1 no Freiburg. O Wolfsburg 2-1 no Hertha. O Bochum 3-0 no Leverkusen. Stuttgart 1-1 no Hoffenheim. Eu arrisco dizer que até 2030 o não tem outra chance tão boa de um time ganhar a Bundesliga como o Dortmund teve agora, e foi imprudente. Foi incompetente, né, Juan? Foi muito incompetente a equipe do Borussia. Lembrando, Juan, que no primeiro tempo já perdia de 2-0 e estava sendo campeão porque o Bayern fez 1-0 e sofreu o empate. Porque nem o Bayern queria ser campeão e nem o Dortmund. Só que aí alguém teve que tomar atitude e o time melhor e mais organizado foi quem tomou e acabou ganhando a competição. O Bayern já tinha perdido na rodada passada, deu a chance. Aí não quer não? Então aos 88, quando estava de 2-1 o jogo do Dortmund, precisava o Dortmund fazer 2 gols, o Bayern foi lá, fez o gol da vitória e comemorou mais um título. E o Dortmund mais um ano chupando o dedo. E dificilmente... assim, né? Dificilmente vai ter uma chance dessa, né, Juan? Muito dificilmente. Aí, Juan, o Bayern, o Dortmund, o RB Leipzig e o União Berlim estão na próxima Champions. O Freiburg vai para a qualificação da Europa League e o Leverkusen para a qualificação da Conferência League. O nosso Schalcão acabou... não deu. 17º, o Hertha 18º e o Stuttgart vai pegar o Schalcão, vai pegar o Hamburgo. O Schalcão caiu, né? O Schalcão caiu. Infelizmente, o Schalcão caiu. Nosso apoio não serviu para o Schalcão porque o time não ajudou. Quem subiu da Bundesliga 2, Juan? Foi o Heidenheim, campeão, em primeiro lugar, e o Darmstadt, em segundo. O Stuttgart, 16º, vai pegar o Hamburgo, terceiro. Lembrando, quem vai ascender esses jogos dessa repescagem
aliás, os jogos do rebaixamento acontecem na quinta e na próxima segunda-feira. Nosso programa de segunda-feira, a gente atualiza quem subiu para a Bundesliga. Quem vai ascender a primeira divisão? Juan, quem teve campeão também lá na França, o PSG, ganhou e é o grande campeão. Lembrando que lá o ainda tem mais uma rodada para decidir quem vai para as ligas europeias e quem cai para a segunda divisão. Não é isso, Juan? É isso. A gente tem também, Juan, ali, o Juan vai só atualizar os principais jogos lá na França, que aconteceram nesse final de semana, que consagrou o PSG mais uma vez campeão lá na França. Tricampeão. Para surpresa de 0 pessoas, né, Juan? O Angers 2-1 no Troyes, o Clermont 2-0 no Lorient, o Lille 2-1 no Nantes, o Montpellier perdeu de 3-2 para o Nice, o Lyon 3-0 no Reims, o Marseille 2-1 no Brest, o Lens 3-0 no Ajaccio, o Strasbourg 1-1 com o PSG, o Rennes 0-0 com o Mônaco. Juan. Os principais jogos, né? Toulouse com o Alchei. E como é quase a última rodada, a gente atualiza tudo aqui. Não tem problema nenhum. Lá, Juan, o PSG, né, que não consegue ganhar a Liga dos Campeões, sempre vacila todos os anos, mas sabe que a Liga Francesa está garantida. Né? Lá eles sempre ganham, né? Dificilmente fizeram um esforço danado para perder, mas não conseguiram perder. Porque já tinha muito ponto, né? E são La Liga, Juan, também o Barcelona já é o campeão. A gente vai ter a última rodada apenas para saber quem vai para as ligas europeias e os rebaixados. O Juan vai atualizar todos os jogos da La Liga da 37ª rodada. O Atlético Bilbao perdeu de 1-0 para o Elche. O Atlético de Madrid 2-1 na Real Sociedad. O Barcelona 3-0 no Mallorca. O jogo que consolidou a saída do grande volante Busquets, marcou época no Barcelona, o Retafe 2-1 no Sassuolo, o Cádiz 1-0 no Celta de Vigo, o Real Vallecano 2-1 no Villarreal, Almeria 0-0 com o Valladolid, o Girona perdeu de 2-1 para o Betis, o Valência 2-2 com o Espanhol, o Sevilha perdeu de 2-1 para o Real Madrid. Boa vitória do Real Madrid. Lá na Itália, Juan, a gente tem também já o Napoli, o grande campeão, Napoli. Que vai chegar na pontuação do Flamengo se vencer mais um jogo. Né? Exatamente. Boa pontuação. Boa pontuação da equipe do Napoli, excelente, né, Juan? E interessante que a Juventus, né, acabou perdendo também na justiça lá e não aparece na segunda colocação, mas com certeza vai tentar reaver esses pontos, né? Lembrando que a última rodada é apenas para saber quem será rebaixado e quem irá participar das competições europeias. O Juan vai atualizar os jogos, lembrando que o Milan acabou ganhando da equipe da Juventus fora de casa, Juan. Juventus perdeu de 1-0 para o Milan, o Lazio 3-2 na Cremonense, o Bolonha 2-2 com o Napoli, o Monza perdeu de 1-0 para o Lecce, o Verona 1-1 com o Empoli, o Inter, a Inter 3-2 na Fiorentina, a Inter 3-2 na Atalanta, Fiorentina 2-1 na Roma Salernitana 3-2 na Udinese, Spezia perdeu de 4-0 para o Torino, na Sampdoria 2-2 com o Sassuolo. Teve a final da Copa Itália. Isso, a gente teve, né, Juan, a final da Copa da Itália no meio de semana e a Fiorentina, né, perdeu para a equipe da Inter de Milão. A Inter de Milão conseguiu esse grande título, Juan, lembrando que os dois gols do Lautaro Martínez, aí não tinha como perder. O Juan, a gente teve última rodada, emocionante essa rodada da Premier League, e o Juan vai atualizar todos os jogos, já a gente fala quem subiu, quem conseguiu vaga nas ligas europeias, foi realmente emocionante, e o Everton escapou fedendo, como diria o outro. O Arsenal 5-0 no Wolverhampton, Aston Villa 2-1 no Brighton, Brentford 1-0 no Manchester City, o Chelsea 1-1 com o Newcastle, Crystal Palace 1-1 com o Nottingham Forest, o Everton 1-0 no Bournemouth, o Leeds perdeu de 4-1 pro Tottenham, Leeds rebaixadaço, o Leicester 2-1 no West Ham, não se salvou, o Manchester United 2-1 no Fulham e o Southampton 4-4 com o Liverpool, pena que não estava valendo mais nada. Juan, o City já havia sido campeão há 2 rodadas atrás, aí vai para a Champions League o Manchester City, o Arsenal, o Manchester United e o Newcastle, né? Muito investimento lá. Certo no primeiro ano, né? Muito investimento lá e conseguir. Né? Quem ficou fora e vai apenas para a Liga Europa é o Liverpool e o Brighton e o Aston Villa vai para a Conference League
E o Juan vai... Deixando de fora a boa equipe do Tottenham, mas que não tem jogado muito. E destaque muito negativo para o Chelsea. Exatamente, Juan. E o Chelsea, né, que contratou o treinador novo para a próxima temporada. E o Tottenham e o Chelsea não tinha ficado numa posição tão ruim desde o ano de 1977, quando foi rebaixado. Juan, como ficou, Juan, lá o descenso? Quem caiu? O Leicester, o juiz deu mais 10 minutos do jogo do Everton, eles ainda tinham esperança, só que acabou o jogo, ficou estampado olhar de tristeza. O Leeds caiu em 19º, o Southampton, lanterninha, rebaixado na 34ª rodada. Lembrando que o Everton escapou, Juan, mas é o terceiro ano que a equipe do Everton flerta com o rebaixamento. Um time do tamanho do Everton. Se não melhorar, se não fazer boas contratações, se continuar nessa mesma pegada aí, a equipe do Everton, nos próximos anos, poderá cair de divisão. A equipe tradicional, o Everton, né, mais esse ano, escapou. Quinto maior campeão inglês, né? E assim, lamentar, Juan, a equipe do Leicester, né, que foi campeão. Uma equipe bem arrumadinha, mas acabou que não teve um ano muito bom. E se salvasse, uma corrente estava certa, que era o Leicester campeão no próximo ano. Na Championship, por outro lado, já tinha subido o Burnley, 94 pontos, uma boa campanha. O Sheffield United em segundo. E ontem subiu o Luton, que já tinha vencido o Sunderland. Foi enfrentar o Coventry, que havia vencido o Middlesbrough. E o Luton foi até o Wembley e desbancou a maior parte da torcida. Empatou em 1-1. E nos pênaltis, com o pênalti perdido do Dabo, acabou vencendo a equipe do Coventry City, ascendendo a Premier League pela primeira vez na sua história. Juan, foi nos pênaltis, né? Foi emocionante, mas está classificado para a Premier League, né? Mais uma vez, vamos mandar um abraço para todos os nossos amigos que curtem o bate-bola aqui na página do bate-bola e também no Facebook, meu amigo Dedé. Gosto, aliás, acompanha o bate-bola no YouTube. Tá certo? O nosso programa acontece sempre às segundas e às sextas-feiras, às 19 horas, e tem o apoio do canal Ceará Flá 79 e o canal UBC, o canal do Juan. Bom, já chegando no final do programa, vamos falar da Copa do Mundo Sub-20, Juan. Está acontecendo na Argentina. Quando começou essa competição, Juan, a gente acabou não fazendo programa, aconteceu dia 20, Juan. A gente teve a vitória dos Estados Unidos 1-0 no Equador, a Nova Zelândia 1-0 na Guatemala, a Argentina 2-1 no Uzbequistão, a Eslováquia 4-0 nas Ilhas Fiji no dia 21, Juan. 2-1 para a Colômbia, a Nigéria 2-1 na República Dominicana, a Itália abriu 3-0 no Brasil, amornou um pouquinho o Brasil, tentou empatar, mas acabou só fazendo 2, acabou 3-2 e o Senegal perdeu de 1-0 para o Japão. Outra surpresa aconteceu, Juan, também no dia 22, ainda na primeira rodada. A França perdeu de 2-1 para a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, que vem fazendo grandes campanhas no Mundial Sub-20, já foi atual finalista na temporada passada. A Inglaterra 1-0 na Tunísia, a Gâmbia 2-1 em Honduras e o Uruguai 4-0 no Iraque, dia 23. 23, os Estados Unidos 3-0 nas Ilhas Fiji, Uzbequistão 2-2 na Nova Zelândia, a Argentina 3-0 na Guatemala, Equador 2-1 na Eslováquia. 24, a gente teve outra derrota inesperada, foi a Itália, né? Segunda rodada, a Itália perdeu 2-1 para a Nigéria, Senegal 1-1 com o Israel, Brasil 6-0 na República Dominicana e o Japão perdeu 2-1 para a Colômbia. Nigéria, que tem uma das bases mais fortes do mundo. O Brasil, né, Juan, conseguia ali a sua primeira vitória brasileira, não é isso, Juanzinho? É isso. Isso no dia 24, né, Juan? 25, Juan. A França perdeu de 2-1 para a Gâmbia, para sacramentar essa má campanha, né? Uruguai perdeu de 3-2 na Inglaterra, Coreia do Sul 2-2 com Honduras, o Iraque perdeu de 3-0 para a equipe da Tunísia. Dia 26, Equador 9-0 nas Ilhas Fiji. A Eslováquia perdeu 2-0 para os Estados Unidos, Nova Zelândia 0, Argentina 5, Uzbequistão 2, Guatemala 0. Dia 27, Brasil 2-0 na Nigéria, República Dominicana perdeu de 3-0 para a Itália, Colômbia 1-1 com Senegal, Japão 2-1, Israel perdeu de 2-1
para Israel. O dia 28, Juan, também conhecido como ontem, a gente teve Iraque 0, Inglaterra 0, Tunísia 0, Uruguai 1, Coreia do Sul 0, Gâmbia 0, e a vitória da França 3-1 em Honduras. Com isso, Juan, a classificação ficou assim. Lembrando que classificavam os 2 primeiros de cada grupo, eram 6 grupos, faziam 12, e os 6 terceiros colocados iriam para uma tabela. Os 4 melhores terceiros colocados também passavam para as oitavas de final. O grupo A classificou a Argentina em primeiro, Uzbequistão em segundo, Nova Zelândia ficou em terceiro, Juan. No grupo B, os Estados Unidos em primeiro, Equador em segundo, Eslováquia em terceiro. O que você acha dessa campanha de Ilhas Fiji? Um abraço para o meu amigo Ademir Pelarim, ótima semana, e o Palmeiras que vai viajar amanhã para Fortaleza para jogar com Fortaleza, o meu amigo Ademir Pelarim, que falou que o Palmeiras já está na próxima fase da Copa Milionária do Brasil. As Ilhas Fiji, 3 jogos, tomou 16 gols. Grupo C passou Colômbia em primeiro, Israel em segundo, o Japão ficou em terceiro. O Brasil em primeiro, a Itália em segundo e a Nigéria em terceiro, muito devidamente ao saldo de gols. Vou mandar um abraço também, uma boa noite para o Francesco Teles, um abraço para ele, não sei se ele está aqui no Barro Preto ou se está em Calcaia, deve estar, não sei, um abraço, onde ele estiver, um abraço para ele, né, Juan? Boa noite. No grupo E, a Inglaterra ficou em primeiro, o Uruguai em segundo e a Tunísia em terceiro. Grupo F, a Gâmbia em primeiro, Coreia do Sul em terceiro. É assim, aí, Juan, dos terceiros colocados, que a gente já falou aqui, classificou a Nigéria, o primeiro e terceiro colocado, a Nova Zelândia, o segundo, a Eslováquia em terceiro e a Tunísia em quarto. Então, esses times que foram terceiro colocados em seus grupos também irão para a próxima fase. E ficou assim, Juan, as oitavas de final dessa competição, começando amanhã, Juan. Nossa querida França. Estados Unidos e Nova Zelândia, amanhã no dia 30, Uzbequistão e Israel, Colômbia e Eslováquia, Brasil e Tunísia, Argentina e Nigéria, Inglaterra e Itália, Gâmbia, Uruguai, Equador e Coreia do Sul, certamente muito diferente da vida real. É sim, tá aí, as oitavas de final, lembrando que agora, Juan, ganhou, passou. Se não ganhou, arruma as malas e vem para casa. O meu amigo Francesco Teles está em Calcaia, está em Calcaia curtindo um bate-bola. Um abraço e uma boa noite para ele. O Juan, o campeonato, já chegando no final do nosso programa, vamos falar do campeonato argentino, que tem o River Plate na liderança e teve rodada, uma 18ª rodada teve nesse final de semana. News Old Boys 2-0 no Godoy Cruz, Boca Juniors 1-0 no Tigre, Defensa e Justiça 1-1 com o Racing Clube, o Talleres de Córdoba 1-1 no Argentino Júnior, São Lourenço, Barraca Central 1-0 no São Lourenço, o Independiente 1-1 com o Lanús, o Platense 1-0 no Belgrano, Ginásio La Plata 0-0 com o Sarmiento, o Atlético Tucumã 1-0 com o Arsenal de Sarandi. Tem sequência hoje, Juan. Tem sequência hoje a 18ª rodada do Campeonato Argentino. Acaba com o Colón e Central de Córdoba, o Banfield com o Rosário Central, o Huracan com União Santa Fé, o Instituto com Estudiantes e, para finalizar, 9h30 da noite, o Vélez Sarsfield com o River Plate. Bom, a gente teve Fórmula 1, o Grande Prêmio de Mônaco, no Principado de Mônaco, e o grande campeão foi o Verstappen, ganhou a corrida e o Alonso chegou em terceiro, lembrando. Semelhança do Verstappen com o PSG. O Verstappen, Juan, que é o líder, né, de pilotos, segundo o Sérgio Pérez, e o Alonso em terceiro. No Mundial de Construtores, Juan, a gente tem a Red Bull disparado na liderança, Juan, e teve convocação da seleção, Juan. Vai ter amistosos, alguma seleção. Contra Guiné e Senegal. E assim, cada torcedor fica feliz, Juan, quando o jogador do seu time é convocado, né? É um reconhecimento, mas eu acredito que o treinador da seleção, que é interino, né? Ele não está acompanhando o futebol brasileiro, tanto é que convocou o Pedro, Juan. E os goleiros foram o Alisson, né? O Ederson e o Everton, os laterais, Juan. Danilo, Wanderson, Alex Telles e Ayrton Lucas, grande Ayrton Lucas. Muito merecida a convocação do Ayrton Lucas. O zagueiro Ibanez, o Éder Militão, o Marquinhos e o Nino. Nino que, melhor que qualquer zagueiro do Brasil, está disputando com o Gustavo Gomes. O André e o Bruno Guimarães, Casimiro e Joelton,
Paquetá e Rafael Veiga, os meias. É assim, no ataque, Juan, tem o Malcom, o Vinícius Júnior, o Rodrigo, o Rony, o Richarlison e o Pedro. Nada contra o Pedro, o grande artilheiro, jogou demais, mas nesse momento, convocar o Pedro para a seleção brasileira é uma piada. O Juan teve também o futebol paraense, teve a finalíssima, né? O primeiro teve a disputa do terceiro lugar, o Paysandu empatou o primeiro jogo em 1-1 com o Cametá e ganhou o segundo 2-0, então o Paysandu chegou em terceiro e no jogo valendo o título, o Remo perdeu o primeiro jogo para o Águia de Marabá 1-0 e teve agora na sexta-feira o jogo de volta. 2-1 para o Remo nos pênaltis do Águia. Imagina só a comemoração de o Remo e o Paysandu ganhavam todos os campeonatos desde 1980 alguma coisa. Lá em Belém, é muito parecido com aqui no Ceará, né? No Ceará sempre só chega o time da capital. Se o Ferroviário ganha, é uma festa sem dó. Vou mandar um abraço pro Grijalba, o Grijalba também gosta de fazer uns bolõezinhos de pênalti, nunca mais fez. E mais uma vez mandar um abraço pro meu amigo Ed Natan, tá chegando dia 18, um grande bolão aqui no Babeba Legal, vai ser sensacional, não é isso, Ronzinho? Então, um abraço para todos os nossos amigos que curtem bate-bola, já chegando no finalzinho do programa, Juan. É isso. Então, Juan, lá o grande campeão foi o Águia de Marabá, o Águia de Marabá que pegou o Fortaleza na Copa do Brasil e não viu a bola. O Juan, uma notinha aqui, que acho que o torcedor do Palmeiras não vai gostar. Me parece que o PSG está querendo o Abel Ferreira. O PSG está querendo nesse... Porque assim, Juan, os campeonatos europeus eles estão terminando, vai ter férias para os times e a partir de agosto é que vai voltar as competições, mas é nesse momento que a janela abre, eles levam jogadores, né? E pode vir jogadores de lá para cá. E também alguns times ficam sem treinadores e eles querem aqueles que estão destacando. Aqui, ó. Staff de Abel Ferreira já sabia que o treinador vinha sendo citado como opção para o PSG, mas ainda não houve contato do clube francês. O nome do treinador do Palmeiras é citado na França por conta de Luiz Campos, diretor do PSG, que conhece muito bem Abel e foi seu treinador no Penafiel de Portugal. A partir disso, eles construíram uma relação de amizade. Antes de ir para o PSG, Luiz Campos mantinha contato com Abel. O comandante Alviverde chegou a contar que Luiz o aconselhou a vir para o Brasil. No Palmeiras, Abel já elogiou o dirigente do PSG algumas vezes. Disse, inclusive, que aprendeu com ele a aconselhar jogadores sobre cuidados com a vida fora de campo. O jornal francês L'Équipe informa que Abel entrou na mira do PSG justamente porque Luiz Campos o acompanha, ou seja, tem grandes chances, Juan, de o Palmeiras perder o seu treinador. Eu quero saber que já faz um tempinho, mas o Neto ele disse no programa, ele falou com seriedade que ele confirma que o Abel é o terceiro maior treinador da atualidade, que atrás só do Klopp e do Pep Guardiola. Eu queria saber o que um flamenguista acha dessa opinião. Bom treinador, o Abel, mas eu acho que é exagero do Neto, né? O Neto é muito exagerado e nessa daí foi mais um dos exageros dele. Mandar um abraço para o meu amigo Zé Gerardo, que também acompanha o bate-bola, ele que é torcedor do Palmeiras e acredito que essa informação, a última informação aqui do bate-bola, o meu amigo Zé Gerardo não ficou gostando, porque caso caia da equipe do Palmeiras, com certeza sofrerá um baque muito grande. Não é isso, mano? Com certeza. Principalmente porque o treinador não costuma ficar 3 anos no futebol brasileiro. Ele geralmente sai em um mês. Ô, Juanzinho, só falar um pouquinho da convocação do Ayrton Lucas, né? O Ayrton Lucas, que é nordestino, Juan, ele começou a carreira no ABC de Natal. Ele disse assim, a vez de brilhar é tua. Ayrton Lucas, revelado pelo ABC em 2014, o lateral de 25 anos, nascido em Carnaúba, das Dantas, no Rio Grande do Norte, é mais uma joia do Nordeste na seleção. Ayrton não demorou muito tempo na equipe principal do Alvinegro, isso do ABC, né? Quando foi contratado pelo Fluminense, não conseguindo se destacar, o jogador foi emprestado para o Madureira e Londrina. Foi nesse último, ou seja, no Londrina, que a vida do atleta começou a mudar, obtendo destaque na equipe paranaense. Ayrton Lucas voltou ao Fluminense, Juan, e de outra forma
se torna titular da equipe carioca e é negociado com o Spartak de Moscou por quase 40 milhões de reais. Após ficar 4 temporadas na Rússia, onde fez 108 partidas, o jogador retornou ao futebol brasileiro, dessa vez para o Flamengo, onde se consolidou na lateral esquerda e lhe rendeu a convocação para a seleção brasileira. Daí, mais um nordestino na seleção brasileira, o Ayrton Lucas. Juan, eu vi essa matéria e achei bem interessante. Ele começou no ABC. Boa noite mais uma vez com o meu amigo José Gerardo Filho. O Juan, por hoje tá bom, não dá, Juan? Por hoje tá bom. A gente vai finalizar o programa, Juan, com o hino. Tem o hino do São Paulo para homenagear os torcedores do São Paulo. Se não tiver, coloca o hino do Botafogo, né? O Botafogo que é líder da competição, o Botafogo que está fazendo uma boa campanha na Série A, né? Os últimos, aliás, 8 jogos, o Botafogo venceu 7, João. O Botafogo venceu 7. O Botafogo venceu 7 jogos, 21 pontos, é o líder da Série A. E o São Paulo vem se recuperando com o Dorival. Se tiver o hino do São Paulo, Juan, a gente vai homenagear os torcedores do São Paulo e a gente vai acompanhar nesse meio de semana, Juan, principalmente a Copa do Brasil. E no programa de sexta-feira, a gente vai trazer os classificados e vamos projetar as quartas de final. Hino de quem, Juan? Vamos finalizar com o hino do Botafogo, então, até a próxima sexta-feira com mais um bate-bola, Juan.